porque não havia casa em que não houvesse um morto. Mesmo com tremenda oposição, Neemias e companheiros construíram os muros de Jerusalém em tempo recorde. Então, conforme os textos citados, o nosso Deus faz isto e muito mais. E um dos grandes feitos do Senhor, que pode ser contemplado, conhecido e apreciado por todos nós, é a história das Assembleias de Deus no Brasil. Aleluia! Esse breve relato, irmãos, está fazendo uma comparação da trajetória do povo de Israel com a trajetória das Assembleias de Deus. São 110 anos de existência no Brasil. É muita história. São muitas marcas ao longo do caminho. Tem muitos testemunhos, muitos pastores que entregaram a sua vida, se deixaram gastar na obra do Senhor. Muitas esposas de pastores, muitos missionários que foram para dentro de aldeias, que começaram aqui em Araguaína, quando ainda era Vila Lontra, ainda era Lontra que era chamada aqui. E a gente sabe de muitas histórias fantásticas de pessoas que mantiveram a sua fé, que guardaram a sua conduta e que se deixaram gastar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Mas nessa noite nós queremos falar sobre esses dois discípulos. E eu creio que muitos de nós vai associar a vida desses discípulos com esses dias que nós estamos vivendo. Eu me lembro quando eu vim aqui, a penúltima vez com a irmã Cleia, a gente estava no começo dessa pandemia. Os irmãos lembram? Então já se vão quase 1 ano e 6 meses desse processo todo que o país, que o Brasil e que o mundo está passando. Eu quero dizer para os irmãos que isso não é para que a gente se entristeça. Eu sei que a dor da perda, muitas pessoas, nós temos mais de 500 mil mortos, né? Contabilizado. Só no Ministério CETA foram 8 pastores. Tem 3 que ainda estão internados. E a gente sabe que algumas tragédias estão acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que na época da igreja primitiva era muito mais grave. No período em que Jesus veio, no período em que Jesus ressuscitou, no período em que Jesus esteve ali com os discípulos, passado esse tempo a igreja passou pela maior perseguição da face da terra. E naquela época nós não víamos pessoas nos hospitais entubados. Naquela época a gente via os cristãos sendo pendurados de cabeça para baixo. Naquela época a gente viu os cristãos sendo queimados vivos. Naquela época você viu o cristão sendo degolado, sendo torturado, sendo rasgado por feras. Então o cristão nunca viveu um tempo fácil. Ser crente nunca foi fácil. Se alguém disse para você que era fácil ser crente, mentiu para você, porque não é fácil. Ser crente inclui uma vida de renúncia, inclui uma vida de distanciamento, uma vida de excluídos. Nós somos, como a igreja chamados para fora. Nós somos eclésia, nós somos os chamados para fora. Então nós não podemos comungar do sentimento que o mundo está vivendo hoje, que é um sentimento de tristeza e de apatia, de desolação. Os discípulos estavam vivendo assim. Os discípulos, naquele momento, esses 2 discípulos estavam tristes, cabisbaixos, no domingo da ressurreição de Jesus. Quando você pensa nesse texto e você comparar a situação em que eles estavam, muitos estão hoje com esse mesmo sentimento de tristeza. Onde está Jesus? Tantos crentes estão morrendo. Nós esperávamos que Ele viesse nos salvar e Ele não veio e não salvou, e fulano morreu. Os discípulos, nesses 2 discípulos, naquele dia também estavam pensando: tudo acabou. Aquele que nós tínhamos a esperança de que viesse nos salvar do Império Romano morreu, e já fazem 3 dias. E eles iam caminhando
verdade deles. Eu fico pensando como Jesus pensou naquela hora. Além deles não terem reconhecido a Jesus, Jesus ficou ouvindo o testemunho de falta de fé daqueles homens. Eles disseram para eles assim, quando Jesus perguntou quais as coisas estão acontecendo, e eles disseram assim: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais dos sacerdotes, dos nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Era esse o relato deles. Eles começaram a contar para o próprio Jesus. Vejam como eles estavam sem esperança. Aí eles ainda dizem assim: e nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Mas e agora? Com tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Alguém pode dizer: hoje já são 1 ano e 6 meses que as coisas estão acontecendo. Há 1 ano e 6 meses que as pessoas estão morrendo. Eles estavam dizendo: há 3 dias ele morreu. Jesus continuou ouvindo aqueles relatos. Aí elas começaram a contar: olha, e nós esperávamos que ele fosse remir Israel, mas agora com tudo isso, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram dizendo que ele não estava lá, que tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Eles começaram a ouvir o testemunho das pessoas que tinham ido, das mulheres que tinham ido ao templo. Mesmo assim, eles ainda estavam duvidando. E aí Jesus olha para eles e diz assim: ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus questionou a fé deles, disse: vocês não creram, vocês são tardos, nécios, ignorantes acerca do que os profetas disseram sobre Jesus? Aleluia. Ele está dizendo isso. Aí ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória? Aleluia. Então ele começa a questionar e diz a eles assim: não era para Jesus morrer? Os discípulos não disseram que era para ele morrer? Os profetas não disseram? Não está sendo dito? Não foi esse o testemunho dos profetas? Vocês não entenderam? Não creram? E a Bíblia conta que esses homens, eles estavam na companhia de Jesus. Provavelmente esses homens eram um dos 70. Esses 2 homens eram do grupo dos 70. Esses homens, eles ouviram falar de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus curar a sogra de Pedro. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram Jesus fazer muitas obras miraculosas. Mas eles não. Pode usar. Irmã, pode ligar. Que está desligado. Mas eles não acreditaram. Será que muitos de nós não estamos como os discípulos a caminho de Emaús? Irmãos, a vila de Emaús, ela ficava a cerca de 60 estádios. Quer dizer, mais ou menos 3 horas de caminhada. Eles saíram de Jerusalém e estavam voltando para Emaús, que era onde eles moravam, a cidadezinha deles, o vilarejo deles. De tão amedrontados e assustados que eles estavam com o que estava acontecendo. Era como se eles tivessem desistido, desestimulados daquilo que havia acontecido. E aí eles estavam
estavam voltando. Eles estavam voltando para Emaús, para a vida que eles levaram. Eles estavam voltando para a vida que eles levaram. Eles estavam saindo de Jerusalém, do lugar da presença de Deus, do templo, onde tudo havia acontecido com Jesus. O que eles iam fazer? Para onde eles estavam indo? Era um passeio? Era uma fuga? Mas o principal problema daqueles discípulos, irmãos, é que eles estavam saindo dali sem Jesus, sem esperança no coração. Quando a gente abre os noticiários, a gente só vê notícia de tragédia. Isso tira de nós a esperança do coração. Que notícias nós devemos ter hoje? As notícias acerca de Jesus. As notícias acerca da palavra do Senhor. Essas notícias é que vão nos alimentar para que nós caminhemos mais alguma jornada. Se nós fitarmos os nossos olhos naquilo que o mundo está anunciando, nós vamos fazer como Pedro, que quando tirou os olhos de Jesus afundou nas águas. E esta palavra deve ficar em nossos corações, que a palavra do Senhor deve habitar em nós, e nós devemos andar com o Senhor, nos relacionar com o Senhor. Aqueles homens passaram tanto tempo com Jesus e não o reconheceram quando ele apareceu para eles. Muitos de nós passamos tempo com ele, mas não nos relacionamos com ele. Muitos de nós estamos frequentando a igreja, lendo até a Bíblia, mas não estamos nos relacionando com o Senhor. Porque, irmãos, é impossível um nível de convivência de 3 anos com alguém e Jesus apareceu para eles do jeito que ele estava, do jeito que ele era. Ele ainda não tinha sido transfigurado, ele estava igualzinho, mas aqueles homens estavam tão ensimesmados, eles estavam tão preocupados com o contexto que eles estavam vivendo, com a situação que eles estavam vivendo, com o que o mundo estava se apresentando para eles, que eles não reconheceram a Jesus. Talvez nós também estejamos na mesma situação daqueles homens. Não conseguimos ouvir a voz do Senhor, porque o mundo, as nossas vidas, a nossa circunstância diária, os nossos problemas pessoais, a questão financeira, a questão da saúde, o filho, o marido, a esposa, o doente, o problema, está tirando da gente a atenção em Jesus. Aqueles homens haviam perdido o foco de Jesus. E quando Jesus se apresentou para eles, ainda perguntou: quais são os acontecimentos? E nesta noite ele não está fazendo diferente. Nessa noite ele está aqui dizendo para você quais são os acontecimentos que estão tirando de você a minha atenção. Que estão tirando de você a sua atenção, a minha e a minha palavra. Quais são os acontecimentos? Diga para ele. Aproveite esse momento de cultuar o Senhor e conte para ele. Cultuar o Senhor é isso. É conversar com ele. É dizer a ele o que você sente.
vezes o inimigo tem tirado você do convívio, da comunhão com os irmãos. A primeira coisa que acontece quando a gente sente que algo está entristecendo a gente é se afastar da comunhão com os irmãos. Quando tem algum pecado, quando tem algum problema, quando tem algum pecadinho de estimação, aí não quer falar, fica com medo, com vergonha, o inimigo se aproxima, te enreda, como no laço do passarinheiro, e de repente você se vê preso. E aí a primeira coisa que você faz é fugir da presença do Senhor. A primeira coisa que a gente faz é se afastar da presença do Senhor. E aqueles homens estavam nesse estágio. Aqueles homens ficaram tristes. Aqueles homens haviam perdido a esperança. Quando eles viram, já é o terceiro dia, eles imaginaram, acabou, morreu, acabou. Não, irmão, nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos, nós estamos passando uma temporada nesse corpo físico, mas para nós há um céu de glória reservado para nós. A morte é um estado transitório, a vida é transitória, a morte é uma passagem para a vida eterna. Nós somos movidos pela eternidade, entenda isso. Por mais difícil que seja o seu contexto aqui, Deus está falando com você através de muitas coisas. O que importa saber é como você, se você está entendendo a voz do Senhor. Irmãos, quando Saulo teve um encontro com o Senhor, ele não estava sozinho. Estava com ele provavelmente 200 homens. Quando Saulo caiu de joelhos, com a luz que iluminou Jesus e com a voz de Jesus, só Paulo entendeu o que Jesus falava. Quem estava perto viu a luz e ouviu a voz, mas não entendeu. Esse é o grande problema hoje. Talvez você esteja vendo a luz, a palavra. Talvez você esteja ouvindo a voz, mas talvez você não esteja entendendo o que Ele está dizendo para esses dias. O que Ele está dizendo esses dias é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E havia uma perseguição tão grande contra os discípulos, que Jesus disse a eles que ia enviar o Consolador. Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque só revestidos de poder eles seriam capazes de suportar as afrontas que suportaram sem negar a Jesus. Amém.